Uma galera que ficou perguntando sobre os salgados, os pães e tal, como é que seria. E eu não queria postar essa receita antes de tentar por várias vezes. Eu acredito que eu devo ter feito aqui pão umas 8 vezes, né, Jara? Sim. Jara não aguentava mais comer massa. Até eu conseguir chegar a uma massa que eu gostasse dela. E não, ficou lá bacana e tal. Eu vi várias receitas e fiz uma misturada aqui que é uma receita minha. E eu vou mostrar hoje a massa de salgado. Não vou mostrar pão agora não. Vou mostrar um salgado super fácil de fazer. E acredito que ele é excelente para reunir a família. Pelo menos é o que a gente tem feito muito lá na casa da minha mãe, à noite. O processo todo da receita, da hora que você começa à hora que você coloca na mesa para comer, vai levar aproximadamente 2 horas, tá? Então, se você vai jantar às 8 da noite, inicie às 6, que dá de boa. A quantidade que eu vou mostrar ela é suficiente para fazer 12 salgados de forno, muito bem servidos, tá? Dá o equivalente a 12 salgados. O recheio, eu vou mostrar 2 recheios bem simples, mas é a criatividade que vai mandar na hora de fazer o recheio, tá? Vou mostrar, vamos lá, olhar o que é que a gente vai precisar. O que é que eu preciso ter na minha cozinha para conseguir fazer essa receita? Um rolo ou uma garrafa. Como a massa que a gente vai fazer é pequena, se tiver só uma garrafa, dá para fazer de boa, tá? Qualquer forma para pizza, ou forma quadrada, forma de bolo, até uma bandeja, se você não tiver forma, serve. Na casa da minha mãe eu uso um forno convencional, o resultado eu prefiro o resultado de lá. Precisa também ter isso daqui. A gente vai simular vapor no forno para o salgado não ficar ressecado. Então é um borrifadorzinho comum, certo? Com água. Para massa vamos usar 600 gramas de trigo sem fermento, 300 gramas de leite integral. Não adianta botar o desnatado, a gente precisa de gordura para deixar essa massa macia. Essa receita não é uma receita fit, tá? 3 colheres de margarina ou manteiga com sal, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico seco, certo? Equivalente a 10 gramas, ou pode ser um sachê. 1 colher rasa de sal. Todos eu estou usando essa medida aqui, colher de sopa que todo mundo tem em casa. Esse sal não precisa ser o sal rosa, pode ser o sal branco, tá? Olha só o pulo do gato aqui, gente. Isso faz a diferença, tá? Para que o nosso fermento não seja ativado antes, o sal e o açúcar, eles influenciam sobre o fermento quando está se tratando de massa de pão. Eu vou colocar o sal de um lado da massa, ó. Pronto. O sal vai ficar desse lado e o nosso fermento vai ficar do outro lado. Ah, Cleito, mas eles vão se misturar na massa. Vão, só que eu não quero que isso aconteça agora. O fato do sal estar misturado aqui com o trigo e o fermento estar misturado aqui, ele vai levar um pouco mais de tempo. E isso vai fazer com que a nossa massa fique mais firme e o fermento não atinja o seu ponto antes do horário que eu quero, certo? Eu vou colocar o sal aqui desse lado e vou colocar as 3 colheres de açúcar junto dele. Tá? Vou misturar um pouquinho aqui, ó. Gente, tudo isso daqui faz diferença. A gente está fazendo pão em casa, a gente não está fazendo pão numa indústria, tá? Então, essas gambiarrinhas aqui a gente vai fazer. E o fermento, ó, aqui do outro lado. Coloquei o fermento aqui, vou misturar ele aqui com a massa. Certo? Depois disso, aí eu faço aquela misturada toda. As 3 colheres bem cheias de manteiga, porque o nosso pão ele é macio e ele é gorduroso. Misturado aqui na manteiga, na margarina, vou fazer um buraquinho aqui no meio, ó, e vou colocar um pouco de leite. Aí vou dar a primeira misturada com a colher. Quero a massa bem hidratada. Eu coloquei aqui 300 ml, tudo aqui da colher, e vou iniciar o processo de misturar essa massa aqui com a mão. Acho que as 300 ml foi suficiente, viu? E a gente só está misturando os ingredientes. A sova da massa vai acontecer daqui a pouco. Ó, como ficou a textura dela. Ficou parecendo assim uma massa de modelar. Vendo? Só que bem hidratada. O trigo aqui ele tá bem hidratado. Ó. Vamos pegar o nosso paninho de prato limpo. E sujar. Tenha calma já. Vamos pegar o nosso pano de prato e vamos cobrir isso daqui num local sem ser ventilado, tá? Claro que no Ceará não tem muito local ventilado dentro de casa não. Cobre isso daqui e deixa por 10 minutos contados. Passou esses 10 minutos, vamos sovar a massa. Ó, passados os 10 minutinhos, a massa deu uma descansada boa. Agora a gente vai sovar essa massa.
gente vai passar um pouquinho de azeite aqui na bancada. Vamos colocar nossa massa nele. Passar um pouquinho de azeite aqui nas minhas patinhas. Segura a massa. Empurra a massa com isso daqui da mão, ó. Tá? Empurra ela, esticando aqui. Volta ela pra cá pra cima. Pressiona. Sobe esse lado pra cima. Baixa a massa. Empurra. Vem pra cá. Pressiona. Empurra. Sem rasgar muito, tá? Pressiona. E vai fazendo esse movimento. Eu vou fazer aqui um pouco mais rápido. Só precisa que não suja nada. Ó. Cleito, quanto tempo? 10 minutos. Você vai fazer isso aqui 10 minutos até você levantar aqui a massa e ela não rasgar. Você vai estar preparando a sua massa para o segundo passo. Ó, a massa. Ficou excelente. Ó. Você vê quando você vai puxando, ó. Certo? Feito isso, nossa massa está pronta para porcionar. No olho mesmo. Dividir ao meio. Vou dividir esse meio ao meio. Tá aqui. Aproximado. Você pode fazer uma bolinha dele na mão ou usar a bancada aqui, ó, com a mão como se fosse uma concha, ó. Deslizar ele aqui na bancada para fazer uma bolinha. Que a gente vai deixar ele crescendo, ó. Aqui vão virar os 12 salgados. Fiz essas bolinhas com a mão e vou deixar aqui nessa superfície por 30 minutos. Ela vai descansar aqui por 30 minutos para a gente entrar na etapa do recheio, certo? Tem 2 paninhos de prato, vamos deixar ela cobertinha aqui por 30 minutos. É o tempo que a gente prepara o recheio. Estou usando os ingredientes aqui para esse recheio de calabresa todos picados e ralados, porque ajuda na padronização do salgado. Não fica uma fatia fina, uma fatia grossa, e o salgado fica mais bonito. Esse salgado da gente ele vai ser aberto, ele não vai ser um salgado totalmente fechado. Pega, joga aqui dentro, mistura tudo e tá pronto o recheio. A gente vai pegar as formas, é importante essas formas estarem prontas. E vamos passar um pouquinho de azeite nelas. Pode ser azeite, pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser o que você quiser. Coloquei um fio de azeite com a ajuda de um papel toalha. Vou só deixar aqui espalhado. Então você deixando ele descansar aqui, ele vai estar muito bonito, ele não vai sofrer nenhum impacto de nada. Você vai só pincelar aqui a gema e já colocar no forno para assar. É importante que o recheio esteja em temperatura ambiente, não pode estar gelado, nem pode estar quente. 30 minutinhos depois, nossa massa já cresceu bastante. Processo de recheio, tá? Metade de calabresa e outra metade de frango. Vamos lá. Cresceu bastante a massa. Vamos abrir aqui a massa, vamos fazer um semicírculo, mais ou menos. Aqui eu mais gosto para trabalhar com ingredientes crus, tá? Que não foram cozidos, é essa. Cleito, que quantidade de recheio? Não bota demais, nem bota de menos. Faz aí aquele, ó, para 6 salgados, tá bem servido de recheio. Ó, gente, atenção nisso aqui, tá? Modelagem dessa massa. Feito isso, pega a primeira parte da cruzinha e vai envolver o salgado aqui, ó. Pega um pouquinho assim, pá. Feito isso, pega a segunda parte da cruz. Ó, tá vendo como a massa tá bem elástica? Vai colocar aqui pra baixo, ó. Puxa pra cá e prende aqui. Terceira parte da massa, estica aqui, cola embaixo, ó. Puxa pra cá e cola aqui embaixo. E a última parte da massa,
estica aqui, cola embaixo, estica aqui, cola embaixo. Modelou ele aqui, deixou abertinho aqui no meio para fazer a abertura dele. Ó. Daqui você já coloca direto para a forma, tá? Essa etapa aqui que ele vai descansar agora, ele tem que continuar daqui. Realmente bem bonito. Ó. Isso, pega o paninho de prato, cobre eles e coloca num canto que não passe ventilação, tá? E a gente vai preparar aqui. Paninho. Essa última etapa vai durar mais 30 minutos. Já recapitulando, que processo foi que aconteceu com a nossa massa? Misturamos os ingredientes bem misturados, a massa descansou coberta por 10 minutos. Sovamos a massa de 10 a 15 minutos, naquele processo todo. Porciona essa massa, depois de sovada, na quantidade de pães ou salgados que você vai fazer e deixa ela descansando coberta por mais 30 minutos. Depois desses 30 minutos, a gente vai modelar o nosso salgado, colocar o recheio dentro e modelar ele. Depois de modelado, o salgado já tem que ir para a forma, ficar na forma descansando por mais os últimos 30 minutos, tá? Durante esses últimos 30 minutos, eu recomendo que você ligue o seu forno, ele vai assar super rápido, porque essa massa vai crescer muito, tá? E ele vai ficar com uma coloração linda. Na última parte aqui do processo, a gente vai pegar a gema de um ovo e vamos pincelar o nosso salgado antes dele entrar no forno. Esse vai ser o último detalhe que a gente vai fazer, só para dar aquela cor linda do nosso salgado, tá bom? Ó, gente, passou 30 minutinhos. Essa daqui é a primeira bandeja que eu fiz, foi o de calabresa. Levar pro forno, não pode esquecer, tá? Pega a gema, pega o pincelzinho. Se não tiver o pincel, passa com garfo, que dá o mesmo efeito. Forno aquecido. 20 minutinhos. Ó, 10 minutinhos, como é que já tá? Pessoal, 20 minutos cravados, tá? Pode ser que no forno de vocês seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Camada de frango aqui, eu já pincelei já a gema do ovo e coloquei um pinguinho de catupiry em cima, tá? Mais 20 minutinhos, sai mais um. De vapor aqui bem rápido. Ele tá ficando enorme, 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 enorme. Ó. Olha que coisa linda. Ó, já saiu mais uma fornada. Salgados finalizados. Ao todo 12 salgados, 6 de calabresa, bacon e queijo e 6 de frango com catupiry. Olha que coisa linda. E tranquilíssimo de fazer, gente. Finalizamos os nossos salgados, tá? Foram 20 minutinhos para fritar. Ai, que raiva, não fritar não é essa. Salgados finalizados. 20 minutinhos cada fornada com 4, porque o forno é pequeno, tá? Olha só o acabamento deste salgado. Coloquei uma pimenta biquinho em cima só para fazer o charme. Esse é o de calabresa, bacon e queijo. E esse é o de frango com catupiry. Dá ou não dá água na boca? Facinho de fazer, né, gente? Ficou pronto. Simples assim. Salgados prontos. Quando você fizer e postar a foto do resultado, marca lá para eu dar uma olhadinha, valeu?